Oi, gente, bom dia! Bem-vindos à nossa aula de resistência dos materiais. Hoje a gente vai continuar falando ali de esforços atuantes na estrutura. Na aula passada a gente falou sobre a força aplicada na estrutura, que ela respondia com uma tensão, e aí a gente ia calcular a deformação, e a gente falou sobre a deformação específica. Olhamos, primeiro a gente já tinha estudado a deformação específica na direção da aplicação da força. Depois a gente falou, não, mas o corpo se deforma nas outras direções. Como que se dá essa deformação? E a gente viu na aula passada que essa deformação ela poderia ser prevista e obtida apenas na região elástica do material, porque levaria em consideração o coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade do material. E ainda, nesse caso, a gente conseguiria, levando em consideração essas duas propriedades mecânicas, entender como que o meu corpo apresentaria mudança de forma nas outras direções. Isso para a deformação específica. A deformação específica é a deformação com relação aos esforços axiais, que provocam tensões normais e, como consequência, aí nós temos a deformação específica. Mas a gente viu também que, para as forças de cisalhamento atuante no material, eu também tenho deformação, que ela era chamada de deformação distorção, que é a mudança de forma ali dos ângulos internos com relação aos planos cisalhantes. E a gente também falou que num ensaio de cisalhamento, as propriedades mecânicas elas eram as mesmas de tração e compressão, só que os valores eram diferentes. Porque para cisalhamento as propriedades são extrínsecas, para as forças axiais as propriedades são intrínsecas. Hoje a gente vai entender que a gente só estudou os corpos em que atuavam força axial ou corpos que atuavam força de cisalhamento. E para o caso que atuam as duas coisas junto? Como que eu vou relacionar essas forças? Como que eu vou descrever essas forças? E aí a gente tem que começar a entender porque numa situação real nossa do dia a dia, eu não posso falar, peraí, corpo. Primeiro, tração. Depois, compressão. Depois, cisalhamento. Não, não é assim. A gente tem que avaliar tudo junto, em um conjunto. Então, é importante que a gente saiba olhar essas avaliações, em que mais de um tipo de tensão atua no material, para saber calcular os valores dessas tensões, tá? Por isso que hoje a gente vai começar a falar em tensões em um plano oblíquo, para que a gente possa entender como que essas tensões no plano oblíquo a um eixo podem ser descritas em que as tensões de cisalhamento e axiais ocorrem ao mesmo tempo, tá bom? Bom dia, Nicolas. Bom dia, Micael. Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos aí. Deixa eu contar uma fofoquinha para vocês. Fofoca boa que eu vou contar. Hoje é a 10ª aula já. Lembra quando a gente chegou aqui na primeira aula e parecia que tinha, nossa, pois passamos por muitos assuntos relacionados à resistência dos materiais. Hoje nós chegamos aí, hoje a gente fecha a unidade 3 do nosso livro didático e na semana que vem a gente aborda os conceitos relacionados à torção. Nós temos hoje e mais 2 aulas. Nas próximas 2 aulas, a gente vai falar sobre torção nos materiais. Entender o que é um esforço de torção, como ele é aplicado no material, como que a gente pode atuar ou como que a gente pode estudar essas forças atuantes no material, tá? Eu vou dividir o meu quadro com você para que a gente possa falar sobre essas tensões oblíquas no plano, entender como as tensões normais e cisalhantes atuam no plano e como que a gente vai trabalhar com elas para descobrir qual é o seu valor, tanto para a tensão normal quanto para a tensão cisalhante. Só que não esquece que o nosso chat está aberto. Nosso chat, ele é o nosso canal de comunicação direta, meu, o seu, de nós todos. Então, qualquer dúvida que você tiver, abre lá o seu chat. O chat, ele tá aqui, ó, do meu ladinho aqui. E aí, eu fico de olho nele todo momento. Bom dia, José Roberto. Bem-vindo, galera. Eu fico de olho nele todo momento. Então, deu uma dúvida, não tá entendendo alguma coisa? Pergunta. Não leva essa dúvida embora da aula. Escreve ela aqui.
Ai, professora, mas sabe o que é? Eu tava de férias essa semana, e aí eu peguei uma semana de férias, daí eu fui estudar a disciplina, mas me deu tanta dúvida lá dos começos das aulas. Ótimo, escreve aqui. Se eu não conseguir falar sobre essas dúvidas hoje, que é lá do começo da aula, das outras aulas, na aula que vem eu falo. Tá aqui, fica registrado qual é a sua dúvida, e aí eu vou te respondendo. Então, por favor, não fica com dúvida. Sabe quando faz tim e dá aquela dúvida assim, não? Como é que é mesmo isso aqui? Pergunta. Ah, não, vou esperar você, professora. Eu vou esperar você falar. Agora vocês podem mandar sua pergunta. Eu não vou falar isso nunca na aula. Por quê? Eu gosto que você me manda sua dúvida na hora que a dúvida chega. Então, deu a dúvida, já manda aí pra gente. Tá com dificuldade, não tá entendendo, não sabe o que tá acontecendo? Manda aí pra gente. Isso é importante porque você vai deixando a nossa aula mais dinâmica. E eu também vou entendendo aí quais são as suas dificuldades para saber onde mais a gente pode retomar o conceito, fazer mais exemplos, aplicações. Então, é importante você me dando esse feedback, tá? O chat está aberto, vai conversando comigo aí no chat, não deixa a professora falando sozinha. Vai falando aí comigo no chat, combinado? Bom, a gente está fazendo isso desde o começo do semestre, né? Você já está habituado, mas eu não posso deixar de falar, porque vai que, sei lá, você esqueceu. Ou vai que você tá com uma dúvida aí, mas você fala, ai, minha dúvida é tão bobinha. Não existe dúvida boba, não existe. Toda dúvida é importante, toda pergunta é relevante com relação aos conceitos que a gente aborda. Então, pergunta, coloca aí no chat, interage comigo, para que a gente possa aí fazer ou abordar todas as dúvidas que você tenha e deixar essa disciplina mais dinâmica também, tá? Ó, para que a gente possa falar das tensões num plano oblíquo, em uma situação em que a tensão de tração ocorre em conjunto com a tensão de cisalhamento, a gente precisa só relembrar como eram essas tensões. Tração, quando eu quero dizer, é tensão normal, tá? Quando eu falar tensão normal, ou ela é de tração, ela é de compressão. A gente precisa relembrar como essas tensões normais e de cisalhamento, elas ocorriam independente no corpo. E aí lembra que uma delas atuava no eixo longitudinal do corpo, outra no eixo transversal do corpo. Eu vou dividir aqui com você o quadro para que você possa identificar quais são essas forças e como era a mesma descrição, a atuação da força de tração e da força normal, com relação, consequentemente, às tensões normais e as cisalhantes também independentes no corpo, em situações que só eram atuantes tensões normais, em situações que só eram atuantes tensões de cisalhamento. Vou dividir aqui com você. Peraí que tá dividindo o quadro aqui contigo. E o nosso chat está aberto aí, tá? Pode mandar pergunta a hora que você quiser. Só para a gente recordar, quando a gente tinha tensão normal no corpo, eu tinha um eixo longitudinal aqui atuante nesse corpo, e essa força normal, força axial, ela é atuante no eixo longitudinal do corpo. E aí, eu vou olhar a seção transversal do corpo, que é um plano aqui perpendicular ao eixo longitudinal do corpo, tá vendo ele aqui? E esse plano perpendicular do eixo longitudinal do corpo, eu calculo a tensão. Quem é a tensão aqui para nós? A tensão é a força pela área da seção transversal. Quem é essa área da seção transversal? É esse plano aqui, que a área da seção transversal é esse plano aqui que a gente está olhando de referência para poder calcular quem é a tensão atuante nesse material segundo a força aplicada. Então, quando eu faço essa secção no meu material, olha essa área aqui onde essa força está sendo atuante no eixo longitudinal. Essa área, ela faz 90 graus com o eixo longitudinal e, consequentemente, como a força normal ela é aplicada no eixo longitudinal, ela também faz 90 graus com o eixo longitudinal, certo? Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Que a tensão, ela também estará com a mesma orientação, a 90 graus do eixo longitudinal. E a tensão, ela é dada aqui para nós como a força pela área da seção transversal, em que toda a força atuante é descrita ou é aplicada para as tensões normais nesse material. Toda força normal atuante, ela é aplicada para as tensões normais nesse material. Já, vamos olhar aí para esse rebite. Esse rebite, ele tem um plano de cisalhamento aqui
E nesse caso, em um plano de cisalhamento, se eu tenho um plano de cisalhamento ou uma região de cisalhamento, N é igual a 1. Quem é essa tensão de cisalhamento atuante no material? É a força atuante no material, dividido pelas regiões de cisalhamento vezes a área da seção transversal. Área de quem aqui? A área dessa seção onde a força está sendo aplicada. Nesse caso, a minha tensão, já que eu tenho cisalhamento simples, ele é dado para nós como força dividido pela área simplesmente. E onde essa tensão está atuante? Aqui na área da seção transversal do nosso material, em que toda a força atuante no material, ele está direcionada para a tensão de cisalhamento nesse material. Mas nós temos casos em que, dependendo do plano que eu esteja avaliando, eu tenho tensões tanto relacionadas às tensões normais, quanto às tensões de cisalhamento. Note nesse caso que tanto para a tensão normal quanto para a tensão de cisalhamento, o plano ele sempre fez 90 graus com a área das 90 graus com o eixo longitudinal do corpo. Olha o eixo longitudinal do corpo aqui também. Ah, eu risquei muito torto, né? Olha aí o eixo longitudinal do corpo também para cisalhamento. Não é porque o corpo está atuando uma força de cisalhamento que ele não tem o eixo longitudinal. Ele tem. O eixo longitudinal é o eixo de comprido, que pega o material como um todo. Então, a característica da força de cisalhamento é ela estar aplicada exatamente perpendicular ao eixo longitudinal. Como está aqui, ó, perpendicular ao eixo longitudinal, tá vendo? Então, tanto para as tensões normais quanto para cisalhantes, o plano em que a gente avalia, esse plano aqui, ele está perpendicular à área da seção, ele está perpendicular ao eixo longitudinal do corpo. Mas e se por acaso eu mudasse esse ângulo do plano? Eu deixasse ele com um ângulo θ qualquer? Não é mais 90 graus com o eixo longitudinal, mas agora ele está inclinadinho. Como seria isso? Bom dia, quem é que falou comigo bom dia agora? Porque também veio como anônimo, eu não sei quem é você. Ó, vamos imaginar aqui para você entender o que é essa variação do plano, né? Espera aí um pouquinho que eu estou dividindo com você o quadro. Vamos imaginar aqui esse apagador, tá vendo? Ó, gente, o apagador tá combinando com a minha unha e com a minha blusa, olha só. Mulher da dose, vai enxergando as coisas, né? Ó, tem o apagador, ele é o meu material. Quando eu vou calcular, aplico sobre ele uma força de tração. Então, tá aqui o plano a 90 graus. Deixa eu ver um jeito que você enxerga melhor. O plano a 90 graus do eixo longitudinal. Tá vendo aqui? Agora, se eu for aplicar uma força de cisalhamento, essa força ela é atuante perpendicular ao eixo longitudinal. Então, mas eu também vou olhar o plano que é perpendicular ao eixo longitudinal. Na força axial, ela é perpendicular à área da seção transversal. Na força transversal, que é a força de cisalhamento, ela está no mesmo ângulo da área da seção transversal, tá? Mas e se agora, em vez de eu olhar o meu plano assim, tá torto esse papel, né? Em vez de eu olhar o meu plano assim, perpendicular à área da seção transversal, eu angular esse plano. E agora? Continuo aplicando uma força de tração aqui para esticar o material, mas agora o meu plano ele não é mais 90 graus com a área da seção transversal. Meu plano agora ele está angulado, no ângulo diferente de 90 graus. Como que eu vou calcular essa área da seção transversal? Como que eu vou calcular as tensões que atuam na área da seção transversal? É isso que a gente chama de análise de tensões em um plano oblíquo, porque agora o seu plano não é mais 90 graus com a seção transversal, com a seção longitudinal do material, ele é angulado. Agora, esse plano, ela é angulado, não faz um ângulo diferente de 90 graus com o eixo longitudinal do corpo. Eu vou dividir minha tela aqui com vocês para vocês entenderem o que eu estou falando aí com relação a esse ângulo. Antes, então, a gente tinha um plano que cortava assim. A professora está muito ruim hoje de desenho, né? Nunca foi boa, mas hoje está de parabéns. Antes a gente tinha um plano que cortava a 90 graus.
Agora, a gente tem um plano que ele corta com um valor diferente de 90 graus. Tá vendo que ele está tombado aqui? Nesse caso, ele está angulado. Deixa eu apagar isso aqui. E a gente precisa identificar o que esse ângulo, que tem diferente de 90 graus, pode causar com relação às tensões normais e cisalhantes no meu material. Agora, quando a gente olha esse plano inclinado, que é um plano oblíquo porque ele tem um ângulo maior do que 90 graus, olha como está aqui o meu plano da seção transversal, tá vendo? Ele tem uma área maior do que a área de 90 graus. E agora eu vou ter duas áreas atuantes nesse material. A área perpendicular ao eixo longitudinal. E essa área perpendicular ao eixo longitudinal é aqui, ó, essa área da seção transversal. E a área do plano oblíquo, onde a gente colocou um ângulo diferente para essa área. Agora, eu preciso saber como essas tensões estão atuantes nessa área do plano oblíquo que a gente está avaliando. E aqui, para estudar essa área do plano oblíquo, a gente vai olhar um elemento infinitesimal desse plano e identificar que eu tenho uma força ainda atuante nesse material. Só que quem é a força axial? É a força perpendicular à área da seção transversal, não é? A gente acabou de falar isso? Então, nesse plano oblíquo, eu tenho que identificar qual é a força perpendicular à área da seção transversal. Tá aqui, ó. Essa é a força axial atuante no material. Agora, por definição, quem é a força de cisalhamento? É a força que atua no plano da seção transversal. Então, tá aqui. Agora, nesse plano, eu tenho duas forças atuantes, e as duas diferentes de zero. Porque perpendicular a esse plano, eu tenho a força axial, e paralelo a esse plano, eu tenho a força cortante. E se eu tenho a força axial e a força cortante, eu terei a tensão normal e a tensão de cisalhamento, como mostra nessa outra figura para nós. Mas como que eu calculo a tensão normal e a tensão de cisalhamento? Primeiro, o que eu tenho? Eu tenho aqui vamos reescrever aqui, ó. Aqui a minha força normal, aqui a minha força cortante, e o eixo que passa, ele é descrito aqui, ó. Aqui seria o meu eixo com relação à força P, que é atuante. E esse eixo, que a gente vai chamar de eixo X, com a força normal, ele tem um ângulo θ. E agora, quem é a minha força resultante atuante no material? É a força P. Para eu saber quem é a sua componente em F e em V, ou seja, a sua componente axial e a sua componente cortante, eu preciso aplicar as equações para decomposição vetorial, em que nela nós temos que a força axial ela é dada pela força P cosseno de θ e a força cortante é dada pela força P seno de θ. Tudo isso são relações trigonométricas da decomposição vetorial. Vou mudar isso aqui, tá? Como que nós teríamos isso aqui com relação ao eixo XY? Se nós tivéssemos essa descrição, aqui a gente tem o eixo X, o eixo Y, só para vocês entenderem conforme a gente está habituado, tá? E essa força P, ela estaria para nós dessa forma, angulada θ, tá? Essa é a força P, eu só estou redesenhando esse esquema aqui para nós, que traz no desenho. Quando eu tenho essa força P, esse vetor, ele é um vetor composto pela componente Px e pela componente PY. Nesse caso aqui para nós, quem é Px? Px é a força axial. Quem é PY? A força cortante, tá? Então, é isso que a gente vai entender, é isso que a gente vai fazer no chamado decomposição vetorial. Quando a gente tem um vetor, e aí a gente faz a sua decomposição ao longo aí dos eixos X e Y que estão atuantes nesse material. Por isso que a gente usa a sua análise trigonométrica
para que a gente possa calcular aí quem é a componente em X, quem é a componente em Y. Componente em X da decomposição vetorial sempre vai ser a força vezes o cosseno de θ. Componente em Y sempre vai ser a força vezes o seno de θ. E dessa forma, a gente tem aí por descrição quem é a nossa força normal e a nossa força cortante. Olhando esse desenho, nós vemos que temos apenas uma região de cisalhamento. Então, nós temos aí cisalhamento simples. Como que eu calculo a tensão com relação à força? A tensão é igual força pela área. Só que pelo cálculo da tensão, nós temos que a área da seção transversal. Então, quando eu for levar em consideração esse cálculo, eu tenho que olhar essa área da seção transversal perpendicular à força atuante, ou seja, perpendicular ao eixo longitudinal do corpo. Só que nessa situação com o plano oblíquo, eu tenho um plano que está relacionado com um plano normal. E essa relação ela é dada para nós também por situações trigonométricas, em que a área do plano oblíquo é igual à área do plano perpendicular ao eixo longitudinal, dividido pelo cosseno de θ. E aí, através dessa relação, a gente pode reescrever as tensões normais e cisalhantes pelo ângulo θ que nós temos de relação. Então, a tensão normal, ela vai ser a força pela área, essa área perpendicular ao eixo longitudinal, vezes o cosseno ao quadrado de θ. E a tensão cisalhante, ela é dada para a gente como sendo a força pela área também da seção transversal perpendicular ao eixo longitudinal, vezes o seno de θ cosseno de θ. E aí, nós temos que, dependendo do ângulo entre 0 e 90, os valores para as tensões de cisalhamento e as tensões normais, eles vão sendo alterados, eles vão sendo modificados. Qual é o ângulo em que a tensão de cisalhamento apresenta um valor máximo? Para a tensão de cisalhamento ter o valor máximo, o ângulo θ tem que ser de 45 graus. E em 45 graus, a tensão normal apresenta o mesmo valor que a tensão de cisalhamento. Na verdade, o que significa esse mesmo valor? A tensão normal é descrita pela mesma equação da tensão de cisalhamento. Isso para 45 graus. E quando o ângulo é 45 graus, nós temos a tensão máxima de cisalhamento, tá? E aí, para esse ângulo de 45 graus, nós temos que a tensão normal e a tensão cisalhante são descritas pela mesma equação. Vamos ver um exemplo aqui para que a gente possa avaliar? Ele diz o seguinte no exemplo: 2 barras de madeira foram coladas e formaram uma emenda. Sabendo que a carga aplicada P vale 10 kN, determine as tensões normal e cisalhante na emenda dessa barra. Primeira coisa que a gente tem que ver, esse ângulo aqui que ele deu é de 45 graus. E eu tenho que dar uma olhada na análise do ângulo que ele está trazendo para nós. Nossa, eu estou muito ruim de retesa hoje, não está legal aqui não. Aqui. Porque esse ângulo ele tem que estar em relação à força atuante no material. Qual que é o ângulo total descrito por esse material? 90 graus. Então, esse ângulo em que a barra fez a emenda, ele é um ângulo de 90 graus menos o ângulo que ele deu para nós de relação, que é 45 graus. Ele também deu qual é as dimensões desse material: largura de 150 milímetros e a altura de 75 milímetros. Nesse caso, para 45 graus, as tensões normais e cisalhantes apresentam o mesmo valor. Elas são dadas pela mesma equação. A força aplicada no material, dividido por 2 vezes a área da seção transversal. Quem é a área da seção transversal? A altura, que é 75 milímetros, pela largura, que é de 150 milímetros. Então, nesse caso, a tensão normal e a tensão de cisalhamento, como o ângulo é de 45 graus, ela é descrita para nós, as duas com o mesmo valor, e o valor de 444,44 quilopascal. Tensão é dada em pascal, tá? Então, nesse caso, não se esqueçam, para 45 graus, as tensões normais e de cisalhamento apresentam o mesmo valor. E aí,
quando a gente vai olhando, quando a gente vai identificando esse estado, esse plano oblíquo, e a gente já olhou na aula passada sobre o estado de tensão, em que a gente começa a verificar as deformações em cada uma das direções atuantes do material, que a gente olhou ali para entender essas deformações, nós olhamos um cubo de lado 1, para que a gente pudesse entender que cada um dos lados eu teria tensão em X, tensão em Y, tensão em Z. Aplicando o princípio da superposição, a gente pôde calcular as deformações na região elástica, as deformações específicas para os materiais. E agora a gente tem que olhar esses segmentos e tentar definir como que uma situação como essa do estado oblíquo de tensão pode estar atuante nos planos de tensão, como essa situação do estado oblíquo de tensão pode estar atuante nos elementos infinitesimais de uma estrutura, ou seja, nos elementos estruturais. Para isso, a gente vai precisar identificar e relembrar essa descrição do estado de tensões. Lembra desse gráfico aí? A gente viu na aula passada, quando a gente estava falando ali da tensão, as tensões normais, em todas as direções que um corpo pode apresentar, seja em X, Y e Z, e a gente também falou que nós temos as tensões de cisalhamento atuante nesse material também. As tensões normais, elas atuam no eixo longitudinal do corpo. As tensões de cisalhamento, elas atuam na face do corpo. E nesse caso, a gente tem que, num estado de tensões, olhando um elemento infinitesimal que está contido no material, num estado oblíquo de tensões, ele tem atuante nele tanto as forças relacionadas às forças axiais, quanto às forças de cisalhamento, as forças cortantes. Então, se ele tem as forças axiais e as forças cortantes, significa que ele tem tensões normais e tensões de cisalhamento. Nesse caso, a gente consegue ver que, olhando tridimensionalmente esse corpo, para um estado de tensões, eu terei as tensões em X, Y, Y e Z, e essas são as tensões normais, e eu também terei as tensões num plano, X, Y, eu estou muito ruim de escrever hoje, tensões num plano XZ, e a tensão no plano YZ. Só que, como nós temos 6 faces nesse nosso elemento tridimensional estrutural do material, isso significa que eu tenho as suas respectivas. Por exemplo, a tensão de cisalhamento em XY, ela é dada pela tensão de cisalhamento em YX. A tensão de cisalhamento em XZ, ela também tem a sua tensão de cisalhamento em ZX. E a tensão de cisalhamento em YZ, ela também tem a tensão de cisalhamento em ZY. Nesse caso, então, nós temos de levar em consideração que, atuante no elemento estrutural, eu tenho 3 tensões três tensões axiais, ou 3 tensões normais, e 6 tensões de cisalhamento. Então, atuante no estado plano de tensão, eu tenho 3 normais e 3 de cisalhamento, levando sempre em consideração o primeiro quadrante, que tratam todos os valores positivos. Mas se eu colocar um eixo no sistema aí 000 desse elemento estrutural, eu terei os valores para as tensões positivas e negativas também, tá? Como que a gente verifica ou como que a gente pode descrever o estado plano de tensões? Olhando as componentes das tensões. E quando a gente olha essas componentes das tensões, a gente aplica as condições de equilíbrio na direção em X, na direção em Y e na direção em Z. Então, eu tenho que levar em consideração agora que, para olhar, observar o comportamento do material, verificar o seu equilíbrio estático. E como que eu verifico esse equilíbrio estático? Olhando as condições de equilíbrio. Como ele é tridimensional, somatória das forças em X, Y, Z tem que ser igual a 0, e os momentos em X, Y e Z também tem que ser igual a 0. Quando a gente faz isso, a gente
passa o estado tridimensional para um estado bidimensional. E nesse estado bidimensional, a gente identifica essas faces desse material, em que agora, nessas faces do material, nós teremos aí a descrição para eles apenas com 3 tensões normais e 3 tensões de cisalhamento. Só que nesse caso, a gente pode ainda levar em consideração, quando for chapar num plano, tomar a nossa componente Z como igual a 0. Quando a gente toma a nossa componente Z igual a 0, nós temos apenas as componentes X e Y atuando nesse estado de tensões do material. E aí a gente passa do tridimensional para um plano. Quando a gente passa do tridimensional para um plano, o que a gente tem atuante aqui? Nesse caso, as tensões normais em X e em Y, e a tensão de cisalhamento na face X e Y. Aí, tomando em consideração Z igual a 0, tornando num plano, se a gente coloca aqui num sistema cartesiano X e Y, a gente consegue identificar onde está a tensão normal em X e onde está a tensão normal em Y. E agora a gente pode verificar as componentes das tensões. Dá uma olhada aqui no que a gente tinha antes, por exemplo, para um esforço cortante. Se eu estou olhando um plano que é perpendicular ao eixo longitudinal, as tensões elas estão na face e a gente consegue calcular muito bem. Se eu estou olhando uma outra situação em um elemento em que eu tenho força de tração ou de compressão atuando ele no eixo longitudinal, olhando esse elemento infinitesimal no interior do material, se ele está alocado na mesma direção do corpo, a tensão é calculada força pela área. Mas, se esse elemento estrutural rotaciona, aí nós teremos tensão normal e tensão de cisalhamento atuante no material, nesse elemento estrutural. Se esse ângulo de rotação do elemento estrutural no interior do material pelo novo plano, plano oblíquo de tensão atuante, for igual a 45 graus, a tensão de cisalhamento, ela apresenta o mesmo valor, a mesma equação para a tensão normal. Se o ângulo for diferente, a gente tem as avaliações para descrever esse estado de tensão do elemento estrutural. Como a gente vai chapar ele num plano, então a gente tem que olhar para identificar esse estado de tensões, o estado plano de tensão, a tensão normal em X, a tensão normal em Y e a tensão de cisalhamento no eixo XY. E assim a gente tem a descrição do estado plano de tensão. Então, o que é o estado plano de tensão? Ele é uma simplificação do estado tridimensional de tensões. No estado tridimensional de tensões, eu tenho 3 tensões normais e 6 tensões cisalhantes. Aplicando as condições de equilíbrio, eu consigo ver que as faces, elas são similares. Então, eu digo que, por exemplo, a face da tensão de cisalhamento XY, ela é igual à face da tensão de cisalhamento YX. Então, nesse caso, eu consigo trabalhar, por conta dessa simetria, o estado geral de tensões tridimensional, ele é dado por 3 equações de tensões normais, 3 tensões normais e 3 tensões de cisalhamento. Só que, levando em consideração e tomando o eixo Z como 0, porque eu vou chapar esse estado tridimensional no plano, eu tenho apenas agora as tensões normais em X, em Y e a tensão de cisalhamento no plano XY atuante. Para eu olhar esse estado plano de tensão, a gente precisa identificar quando as tensões são positivas ou quando as tensões são negativas. X vai ficar sempre na horizontal. Então, quando o X, por convenção, apontar para a direita, essa tensão normal em X, ela é positiva. Quando aponta para a esquerda, a tensão normal em X é negativa. Y vai ficar no eixo, no eixo vertical. Então, quando essa tensão em Y apontar para cima, a tensão normal em Y é positiva. Se ela aponta para baixo, a tensão normal em Y é negativa. E para a face, quando nós tivermos essa descrição das forças, a tensão de cisalhamento em X e em Y, ela é positiva, tá? Olhando no material, olhando no estado plano de tensão, o que isso quer dizer? Aqui a gente tem um esforço normal atuante no material. Olhando para o material,
quando o esforço sai do material. Por que eu estou falando isso? Porque olha o outro lado do material no plano, tá vendo? Então, aqui a gente não pode falar nesse lado que é negativo, mas ele é um esforço de tração, está esticando o nosso material. Está esticando o nosso material, então ele é positivo. Nesse caso, esse conjunto é positivo. Olha para Y, ele também está esticando o material, ó. Então, essa força está saindo do material. Ele está esticando a de tração, esse conjunto é positivo. Para cisalhamento, essa face é positiva, bem como essa embaixo, ó. Então, nesse caso, nessa representação, a tensão de cisalhamento é positiva. Em quaisquer outras representações que nós tenhamos, a gente tem de verificar se para normal está saindo ou entrando no corpo, para saber se é positivo ou negativo, e para a tensão de cisalhamento, quais são as faces que esse corpo vai apresentar. Para isso, a gente pode identificar o estado plano de tensão. E o estado plano de tensão, ele vai mostrar para a gente quais são as tensões principais, máximas atuantes nesse material, tanto com relação às tensões normais, quanto com relação às tensões de cisalhamento. E se eu tiver uma variação no ângulo interno dessas tensões, como que elas podem ser reescritas para nós matematicamente? E ainda, colocando num plano cartesiano, eu consigo descrever quais são essas rotações que o corpo pode apresentar. Numa situação como essa, nós teremos análise das tensões normais X e Y e das tensões de cisalhamento atuante no material, olhando apenas o estado plano de tensão. E quando, aqui a gente tem no eixo XY descrito, e quando a gente muda para um eixo X' e o eixo Y' diferente, aí a gente tem que aplicar a regra, levando em consideração a trigonometria, em que, depois de todas as análises trigonométricas, a gente chega no resultado para a tensão normal nesse novo eixo X', a tensão normal nesse novo eixo Y', e a tensão de cisalhamento nesse novo eixo X, Y'. Pessoal, no livro didático de vocês, lá na unidade 3, seção 3, se eu não me engano, ele traz para vocês essa descrição matematicamente, como que se dá essa relação trigonométrica para identificar quando muda o eixo, quando não muda o eixo, como está descrito. Ele traz isso para nós, para identificar cada uma dessas relações. Então, é importante vocês identificarem e depois voltarem lá no livro didático, para que você saiba de onde surgiu, como que a trigonometria aplica para nós. Aqui, a gente não vai fazer descrições matemáticas, o objetivo de resistência dos materiais não é essa abordagem. Por isso que a gente não vai fazer esses desenvolvimentos na sala de aula. Mas é impossível que você... É impossível não. É preciso que você volte lá no livro texto da disciplina e acompanhe esse formalismo matemático e entenda o porquê disso. Porque através dessas descrições matemáticas, você vai entendendo o porquê que as equações vão surgindo. Porque quando a gente trabalha saindo de um estado tridimensional para um estado plano de tensões, a gente vai entender ou a gente vai descrever essas tensões principais e a tensão de cisalhamento. O que é a tensão principal? A tensão principal são as tensões normais que podem atuar no material. Tensão normal, a máxima que ele vai suportar, e a tensão normal mínima que ele vai suportar. Elas são descritas como tensões principais. Como que a gente calcula? Avaliando ou descrevendo um estado plano de tensão. Tá, e eu também tenho as tensões de cisalhamento. Máxima, qual é essa tensão de cisalhamento máxima? Ela vai descrever para nós qual é a máxima, o máximo cisalhamento que um corpo pode suportar, através da análise do estado plano de tensão. Esse formalismo matemático que vai chegar nessa equação, tanto para as tensões principais quanto para as tensões normais, as tensões máximas de cisalhamento, está descrito no seu livro texto da disciplina. Então, vai lá para que vocês possam entender esse formalismo matemático, tá? Bom dia, Robson. Vou dividir o quadro com vocês para que vocês possam compreender também aí esse formalismo e como que é descrito para nós cada uma dessas relações. Bom, vamos entender aí, ou vamos avaliar
como é dada a equação das tensões principais que um corpo é atuante para nós, é atuante num corpo para nós. Nesse caso, as tensões principais, como eu falei para vocês, elas são descritas como as tensões normais máximas e mínimas que podem estar atuantes num material. Como que eu calculo isso? Avaliando o estado plano de tensão. Então, olhando o estado plano de tensão, eu tenho as tensões em X, em Y atuando e a de cisalhamento. Eu vou aplicar a equação para encontrar as tensões principais no plano, em que essas tensões principais no plano, elas vão mostrar para a gente qual é a tensão máxima e a tensão mínima que pode estar atuante um material, tensão normal atuante nesse material, tá? Como que essa equação é dada para a gente? Aqui ela é compacta. Então, tá vendo mais e menos aqui? Eu posso abrir essa equação na tensão principal 1, e eu posso abrir essa equação na tensão principal em 2. Quem é a tensão principal 1? É a tensão normal em X, mais a tensão normal em Y, vai desculpando a letra aí, tá? Dividindo por 2, mais essa raiz quadrada que a gente tem, que é a tensão normal em X menos a tensão normal em Y, dividido por 2, tudo isso, raiz quadrada, mais a tensão de cisalhamento em XY ao quadrado, e isso aqui extraído a raiz. A tensão principal em 2, ela é exatamente igual, só que em vez daqui ser o mais, é o menos, tá? Quem é a tensão principal em 1? É a tensão normal máxima. Quem é a tensão principal em 2 é a tensão normal mínima. A tensão em 1 sempre é maior do que a tensão em 2, tá? Por definição, a tensão principal 1, ela será sempre maior que a tensão principal 2, visto que a tensão principal 1 é a máxima e a tensão principal em 2 é a mínima. Entendeu o porquê aqui desse mais e menos? A máxima uso mais e a mínima uso menos. Tudo aqui a gente vai olhar tensão normal em X e Y e a tensão de cisalhamento no plano, no estado plano de tensão. Olhando o estado plano de tensão e também por relações trigonométricas, a gente consegue calcular a tensão média, que é a tensão normal em X mais em Y dividido por 2, e a tensão de cisalhamento máxima. A tensão de cisalhamento máxima que um corpo pode suportar, ela é dada pela raiz quadrada da soma da tensão normal em X menos Y sobre 2 ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento ao quadrado no plano. Então, aqui a gente consegue encontrar quais são as tensões normais, máximas e mínimas atuantes no material, a tensão de cisalhamento máxima que esse material vai suportar e a tensão média normal que esse corpo pode descrever. E essas relações, lá no seu livro-texto da disciplina, tem vários exemplos para que você faça exercícios também para o cálculo dessas tensões. Façam esses exemplos e façam os cálculos dessas tensões para que você possa entender a aplicação dessas equações, porque aí a gente tem a descrição também de um formalismo matemático ou um auxílio matemático em que é possível que a gente observe o estado plano de tensão através de um gráfico. E esse gráfico ele é chamado de círculo de Mohr. O círculo de Mohr ele traz para nós todas as informações necessárias que o estado plano de tensão pode nos atribuir, como tensões principais 1 e 2, tensão máxima de cisalhamento e a tensão normal, a tensão média, normal média de cisalhamento, de tensão normal média para tração e compressão. Como que é essa ferramenta matemática ou esse gráfico? Aqui a gente tem o estado plano de tensão com as descrições das tensões normais em X e Y, da tensão máxima de cisalhamento, e ele pode descrever isso num círculo, que é chamado de círculo de Mohr. O centro desse círculo aqui, ele é para nós, eu vou até colocar aqui, como a tensão normal média. Esse ponto A, ele é para nós a descrição do valor da tensão principal em 1. O ponto B, ele é para nós a tensão principal em 2. E o raio desse círculo, vou colocar diferente para você enxergar comigo, o raio é do ponto do centro até a extremidade, não é?
Olha aqui, saindo do centro até a extremidade. Quem eu tenho aqui? A tensão máxima de cisalhamento. Então, o raio do círculo, ele é para nós a tensão máxima de cisalhamento. Através da análise desse diagrama, que é denominado de círculo de Mohr, eu consigo identificar quais são as informações necessárias para análise do meu estado plano de tensão e, consequentemente, aplicando isso no meu material, para saber qual é a tensão máxima, qual é a tensão mínima normal que ele suporta, qual é a média, qual é a tensão de cisalhamento máximo, tudo através dessa relação do círculo de Mohr. Vai lá, como eu disse para vocês, no seu livro Texto da Disciplina, porque lá ele traz vários exercícios, principalmente com relação ao estado oblíquo de tensão, no plano oblíquo, para que você identifique quais são as tensões, quais são as componentes dessas tensões, o ângulo de relação, vai e faça aqueles exercícios, e também ele vai trabalhando com você no estado plano de tensão, como calcular as tensões principais, como calcular a tensão máxima de cisalhamento, como calcular a tensão média, e como, a partir disso, construir o círculo de Mohr. Ali no eixo X do círculo de Mohr, eu tenho somente os valores para as tensões normais. No eixo Y, eu tenho somente os valores para as tensões cisalhantes. E através do círculo de Mohr, eu consigo identificar quais são esses valores importantes para análise do estado plano de tensão. E se por acaso o meu material apresenta uma outra rotação, eu consigo ali prever pelo círculo de Mohr. Nós temos um aplicativo, não é aplicativo não, ele é um software. Ele é um software pago, mas você pode usar ele grátis pela licença de estudante por 1 mês. Ele é chamado MD Solids. Eu já falei dele aqui para vocês, né? A gente já conversou sobre ele. E lá no MD Solids, um dos módulos dele, ele é o círculo de Mohr. Então, o que é interessante? Eu acho legal essa jogada que a gente tem. Faça lá no seu livro Texto da Disciplina os exercícios. E aí, vá no software MD Solids e faça os cálculos para você comparar os resultados e entender lá também, ele apresenta, ele desenha para você o círculo de Mohr, para você entender como que é essa descrição e essa relação do círculo de Mohr, tá? Eu vou deixar de tarefa para você, tem feriado aí terça-feira, dá tempo de você fazer, tira um tempinho para a disciplina para você fazer todos esses exercícios. Hoje aqui a gente está finalizando a unidade 3. Na semana que vem a gente vai começar a unidade 4 falando de torção. Então é importante que você venha fazendo todos os exercícios desde a unidade 1. E aproveita, gente, porque nós temos mais 2 aulas. Então faça os exercícios, leia os capítulos, assista as aulas novamente. Se você tiver dúvida, a gente tem mais 2 aulas para você tirar dúvida. Não tem problema que você tem dúvida lá do começo do semestre. Não tem problema que você teve dúvida da aula de hoje. Pergunta. Eu tô aqui para isso e para você. Eu tô aqui ao vivo só para você. Então pergunta. Porque nós temos só mais 2 aulas. Depois que acabar essas aulas ao vivo, aí você vai... Eu não vou estar mais aqui ao vivo para tirar dúvida para você no sábado de manhã. Então, é importante que você estude e vá tirando essas dúvidas comigo. Anote as dúvidas, me passe as dúvidas para que a gente possa ir conversando sobre elas e vocês também possam ir sanando essas dúvidas, tá? Semana que vem eu espero dúvida, hein? Pode me mandar, porque eu sei que vocês vão fazer todos esses exercícios e vai ter uma dúvida ou outra, principalmente com relação à trigonometria ou ao estado plano de tensões do círculo de Mohr. Então, eu estou esperando a sua dúvida. Manda a dúvida para mim, para que a gente possa ir resolvendo esses exercícios e ir trabalhando com relação a essas dúvidas. Semana que vem, a gente começa falando de torção. Semana que vem a gente vai abordar os conceitos iniciais de torção e na última aula a gente vai verificar as aplicações de torção. E aí a gente finaliza a disciplina. Só tem mais 2 aulas então. Manda suas dúvidas para mim. Aproveita que a professora está aqui ao vivo para você, para que a gente possa discorrer sobre esses assuntos, tá bem? Bom, ótimo final de semana para você. Boa semana que está chegando aí. Segunda-feira já começa o mês de novembro. Um ótimo mês de novembro para nós aí que vem começando, tá pertinho do Natal já, e assim a gente vai caminhando para o final desse semestre. Te vejo na próxima aula e te espero com dúvida. Bom fim de semana, bons estudos e até lá. Tchau, tchau.